Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 5 de outubro de 2012. Austres Dimensions. Bem, BID está com vocês, e ele os saúda. E vamos prosseguir se quiserem nossas trocas. Questão: quais exercícios respiratórios de yoga podemos pacificar o mental e o emocional? Existem muitos deles. Em cada yoga são descritos exercícios que concernem a respiração e mesmo fora do pranayama. Agora, considerar que o mental e o emocional, que fazem parte da ilusão, devam ser acalmados, mostra-lhe já que é a própria personalidade que quer agir contra ela mesma. Isso não é possível. Mas a primeira coisa a perceber é exatamente o que eu acabo de dizer. Queixar-se de seu mental, queixar-se de seu emocional, traduz a implicação da pessoa nos processos incômodos que são vividos. A primeira coisa a realizar é, portanto, um distanciamento dessas emoções, dessas atividades que não concernem de modo algum ao que você é. Isso é o mais importante. Em um segundo tempo, você pode efetivamente utilizar o que bom lhe pareça para agir sobre eles. Mas dê-se conta de que agir sobre eles é já dar a eles certa forma de importância. O eu será sempre incomodado pelas emoções e o mental. Mas isso prova simplesmente que a consciência está instalada nessa pessoa. Há, portanto, uma identificação ao seu mental e ao seu emocional. O que quer que você faça, considere agora e já que eles não lhe pertencem. Eles estão aí. E estando aí, eles se manifestam. Aquele que superou as emoções não é insensível, mas olha simplesmente as emoções nascer e desaparecer, sem retê-las de modo algum, sem ser afetado por elas de modo algum. Está claro, portanto, que você precisa reposicionar-se no interior de si mesmo. O que significa que o conjunto de sua vida foi frequentemente dirigido pelas emoções e pelo mental, tanto nas alegrias como nas dores. O que perturba é a alternância e as variações. O que perturba é estar consciente de que algo é perturbado. Mas o que será perturbado é sempre a pessoa. Enquanto a tomada de distância nesse nível não é realizada, é preciso uma experiência importante da meditação, como de técnicas respiratórias, para desincrustar-se de algo que dirigiu o mais frequentemente a maior parte de vida de pessoas. Qualquer que seja a técnica, o mais importante não será jamais a técnica, mas efetivamente ver realmente o emocional e o mental como o que eles são. O distanciamento, a tomada de distância, é preliminar a qualquer técnica. Senão, você reforça pela própria dualidade, querendo agir sobre, você age contra. E agindo contra, você se coloca de imediato, em sua consciência, na dualidade. O absoluto em nada é concernido pelas técnicas referentes aos diferentes sacos da ilusão. A melhor coisa a verificar, por si mesmo, é constatar que, assim que você não nutre mais, assim que você se distancia do que você é, de emoções como do mental, eles lhe aparecerão pelo que eles são, ou seja, exteriores ao que você é, e sem qualquer consistência. Toda emoção, toda sensação de ser invadido pelo mental, representa em definitivo apenas um único e mesmo medo, aquele do desconhecido. Questão: a virtude da graça é transcender o mental, as emoções e até mesmo o si? Eu diria simplesmente que a graça o faz perceber sua natureza, sua essência e o absoluto.
Quando a graça está aí, não existe qualquer outro lugar possível para o emocional e o mental. Você não pode ser e viver uma graça, a morada de paz suprema, e manifestar ou perceber, ao mesmo tempo, qualquer elemento de emoções ou do mental no que você é. A graça toma o lugar, todo o lugar. Ela não luta contra o mental. Ela não transcende o mental. Ela o aniquila totalmente. A graça não pode ser concomitante ou acrescentar-se, manifestar-se no mesmo tempo e no mesmo espaço que as emoções e o mental. É um ou outro. Questão: na meditação, atingir um sono sem sonho, ao mesmo tempo estando consciente, é aproximar-se do absoluto? Isso é, estar na última presença. Quando você está aí, sem nada mais, quando unicamente há essa paz e esse contentamento, sem visão, sem meditação, sem percepção, então, naquele momento, há a infinita presença. Mas não se pode aproximar-se do absoluto. Ele está ou não. A grande diferença é a infinita presença e o absoluto com forma. É que, na infinita presença, há oscilações vividas como desagradáveis. O absoluto sem forma passa de um estado a outro, sem a mínima dificuldade. O que você é, no absoluto, não pode mais ser afetado, perturbado, incomodado por qualquer atividade da pessoa. O que quer que faça a pessoa, o que quer que faça esse saco, você continua no mesmo absoluto. O que não é o caso na infinita presença. A meditação não permite ser absoluto. É mesmo a parada da meditação para aquele que pratica, que cria o absoluto. A meditação concerne ao si e por vezes ao eu, infelizmente. Mas o absoluto não pode ser concernido por qualquer meditação. O que não impede, é claro, de dar-se prazer meditando. Mas a meditação não permitirá jamais ser absoluto, uma vez que justamente o absoluto é quando há abandono do si. Portanto, como meditar no si e viver o si, meditando e ser absoluto? É impossível. A investigação sobre quem você é, puxar a consciência, os primeiros momentos de unidade na pequena infância são, efetivamente, mais importantes do que qualquer meditação. A meditação, no fim de certo tempo, ou do hábito de prática, torna-se sempre um narcisismo exagerado. A necessidade de contemplar-se nessa paz. É a ilusão espiritual. Até prova em contrário, ninguém, onde quer que seja, foi absoluto com forma, no curso ou na sequência de uma meditação. O si é realizável pela meditação, mas certamente não o absoluto, que é, justamente, o abandono do si. A meditação é considerar que há um eu e um si, e, portanto, a meditação permite encontrar o si. É o despertar, mas em caso algum, a liberação. Questão: como se pode aprofundar a tomada de consciência do coração do coração? É o momento no qual a infinita presença descobre em si, e para o si, e pelo si, que o centro está presente em todo lugar, que não há diferença entre tal centro e tal centro, porque em definitivo são os mesmos centros, que é o centro por toda parte. O coração do coração é o instante no qual o abandono do si é, se puder dizê-lo, tocado. Resta vivê-lo. É um momento no qual não há mais possibilidade para a consciência unificada, para o si, possibilidade de ser identificado ao que quer que seja. E há, portanto, uma desidentificação do si, que se produz também. O eu puxa tudo para o centro dele mesmo. O si faz irradiar ao centro um elemento novo, no qual o eu não está.
O centro do centro é o momento no qual o si começa a não mais ser identificado ao centro de si. É isso, o abandono do si e a descoberta, ou a redescoberta do centro, ou coração do coração. É naquele momento que se vive o néctar. Questão: é preciso tudo abandonar para reencontrar o absoluto? Quem disse abandonar, quem quer que seja, exceto o si? O problema é um problema de ponto de vista e de identidade, assim como de identificação. Assim que o ponto de vista muda, assim que você não é mais identificado ao que quer que seja, então o absoluto está aí. Mas você não pode bater-se contra o eu, nem mesmo considerar combater o si. O si desaparece pelo abandono de toda reivindicação e de toda justificação. Esse corpo, esse mental, essas emoções são efêmeros. Deixe-os viver, eles nada lhe pediram. Isso não corresponde verdadeiramente a tudo abandonar. Abandonar-se não é abandonar coisas exteriores. Questão: uma experiência de unidade vivida após ter obtido uma graça é um prelúdio à infinita presença ou, efetivamente, é a infinita presença? Os dois são possíveis, mas, geralmente, o que é característico de seu tempo encarnado é justamente essas experiências de presença ou de infinita presença, que sobrevêm pela graça ou pelas primícias do abandono do si. Quer isso seja realizado pela ação do si, por uma comunhão com outros planos ou por um momento de angústia, o resultado é o mesmo. O núcleo imortal é localizado no centro do centro. É dessa fulgurância ou dessa graça que são colocados marcadores ou localizadores que necessitam, eles também, de desaparecer. Questão: se se sente morrer enquanto não se está doente, isso provém da passagem no abandono do si? Todas as condições são boas para a luz, para empurrá-lo a reconectar-se ao que você é. Como eu disse, quer seja a impressão de morrer, uma angústia, uma graça, uma vibração, pouco importa. A luz agirá pela maneira e pelo modo que é, para você, o mais adequado. Em função do que disseram os anciões, vocês passam de um estado a outro, e alguns de um estado a todos os estados. Toda passagem necessita de uma morte do antigo, do que é para existir na eternidade, mesmo se o absoluto sustente e compreenda tanto o ser como o não ser. Porque um e o outro, ser e não ser, são sempre definidos um em relação ao outro, manifestados ou não manifestados, isso não concerne de modo algum ao absoluto. Há uma ruptura de algum modo. Essa ruptura será sempre, de seu lado, uma ruptura do efêmero, qualquer que seja o modo pelo qual isso se produza. Quer seja uma angústia, uma verdadeira doença, ilusória ela também, mas que toca ao saco. Quer esse saco esteja presente, ou quer esse saco desapareça. Como você verá, nada muda no que você é. Só o narcisismo do apego a uma identidade, a uma evolução espiritual, que é uma trapaça, é o freio mais potente ao que vocês são. A perfeição não é amanhã. A perfeição não é ontem. A perfeição nada tem a ver com esse mundo. Esse mundo desaparece, aliás, o que vocês fazem na meditação. Mas aí, bem mais do que o desaparecimento na meditação. Eu diria que é um desaparecimento lúcido, aceito e transcendido. Tudo depende efetivamente desse mecanismo de aceitação que precede o abandono do si. Enquanto esses mecanismos concernentes à consciência não aparecem como evidentes, há resistência ao que você é, ou seja, absoluto. Questão:
O que pensar de uma situação na qual não se sabe mais quem se é, nem o que se deve fazer ou não fazer? Justamente, nada pense disso. Porque quem quer pensar algo a propósito disso? O eu. Assim que há uma desidentificação, tal como você descreve, sobretudo, não pense, viva o que é. E, e é o que você é. Justamente assim que não há mais marcador, pessoa, identidade, ação, é naquele momento que você é. Portanto, sobretudo, nada pense disso, porque o pensamento não concerne ao absoluto. Ele concernirá sempre a criação e a manifestação do ser. Como eu dizia, a partir do instante em que você não compreende mais, a partir do instante em que você não sabe mais a quem se prender, assim que o mental não encontra mais explicação, então você ali é. É o que chama esse estado no qual o sentido da identidade desapareceu. É justamente vivê-lo. A prova é que aqui você sabe e exprime o fato de que você tenha vivido isso. A um dado momento, isso prova efetivamente que você pode existir fora de toda presença, você, de toda ação nesse mundo. É a diferença entre o sono e o que pode ser definido a infinita presença. Nesses momentos não pense, contente-se em viver o que está aí. É o que você é. E não quando você pensa, e não quando você explica, e não quando você compreende. É muito simples. A consciência é ávida de percepções, de experiências, de identidade, de união, de unidade, como de divisão e de separação. O que você é independente do jogo da consciência. Seja um dado momento, a consciência desaparece. Não há mais identidade, mais pessoa, mais ator, mais espectador. É isso que você é. Questão: o centro do centro pode ser chamado de ponto zero? Não. O ponto zero pode ser, portanto, definido e localizado. No limite, o ponto zero seria o momento do absoluto ou infinita presença que se dá conta do absoluto. Querer encontrar um sentido às palavras que nós lhes damos, uns e outros, em assembleia ou não, para fazê-lo colar na sua própria vivência ou à sua própria compreensão, não o fará mover-se um milímetro. Aliás, mesmo é o mental que tem necessidade de tranquilizar-se com o conhecido, com um ponto de comparação. Enquanto você compara, é o mental que elabora estratégias. É isso que é preciso ver claramente. Tudo o que você pode dizer, tudo o que você pode comparar, não é absoluto. Questão: a última presença deve ser vivida regularmente ou o fato de tocar a última presença basta em si? Em relação ao que? Se você considera que há um objetivo, você se engana. Quer a absoluta presença ou infinita presença seja vivida uma vez ou milhares de vezes, nada muda ao que você é. Pode haver apenas uma forma de autossatisfação do si, nutrida pelo ego espiritual. Enquanto você não é nada, você não pode ser o tudo. Enquanto há uma presença, o absoluto não é para você, cada saco é diferente. Isso não é uma passagem, a absoluta presença ou a infinita presença não é o absoluto. Portanto, não é uma aproximação. Alguns têm necessidade dessa experiência para abandonar toda a experiência. Outros vão viver múltiplas vezes a mesma experiência sem nada mudar na experiência. Mas o conteúdo desse gênero de experiência não permite aproximar-se do que é inaproximável, exceto pelo desaparecimento, exceto pelo abandono do si, pela ação da graça e pela aceitação do desaparecimento. Acolher a luz, aceitar a luz, não é a prova de que vocês se tornaram luz. Há um desenrolar temporal, e vocês o têm vivido, de recepção da luz, da consciência, do despertar do si.
Mas ser absoluto com forma é ver claramente que esse desenrolar era uma peça de teatro. É o momento em que você diz, basta. É o momento em que você chega a essa noção de maturidade, na qual você concebe e apreende perfeitamente que nenhuma experiência em definitivo leva a lugar algum, a não ser para manter uma forma ou outra de consciência. Mas você é livre para prosseguir as experiências ao infinito. Mas o infinito não é o absoluto. O absoluto não resulta de uma acumulação de experiências ou de uma intensidade de experiência. Ser absoluto é sair da pessoa, de toda a personalidade, de todo o si, de todo marcador, porque tudo isso foi percebido e vivido como efêmero. Uma sucessão de efêmeros não fará, jamais, a eternidade de qualquer modo que seja. Questão: viver estados de dissolução corresponde a viver o absoluto? Você não colocaria a questão. Aquele que é absoluto sabe-o instantaneamente. Ele não se coloca a questão de saber se tal desaparecimento ou tal experiência é isso, ou absoluto. Porque o absoluto não pode deixar lugar para qualquer dúvida e para qualquer interrogação quando você ali está. Lembre-se, você saiu do personagem, você saiu da cena de teatro, você saiu da poltrona do observador, você saiu do teatro e você se apercebe de que não há teatro. Isso passa de qualquer comentário e de qualquer interrogação sobre o que é. Todas as experiências que vocês fazem e que lhes foram desenvolvidas pelos anciões, pelas estrelas, pelos arcanjos, aproximam-nos da absoluta presença, aproximam-nos do si. Mas viver a liberdade e ser liberado é superar tudo isso, não como uma rejeição, mas eu repito, indefinidamente, como uma mudança de olhar. Questão: passar de um ponto de consciência para um momento de aconsciência, refutando esse ponto de consciência, é uma experiência de absoluto? Mas não pode haver experiência de absoluto. Você é ou não é. Não é, em caso algum, uma experiência, é uma certeza. Bem mais do que uma convicção, bem mais do que uma fé. Você reencontrou inteiramente o que você é. O absoluto não será jamais uma experiência, jamais um estado. Tudo isso participa, como você diz, de uma experiência. As experiências concernem ao si. Elas são inumeráveis. Se, quando de uma refutação há experiência, se a experiência é mantida, onde quer que você esteja, no eu, no si ou em lugar algum, então o absoluto está aí. O absoluto não pode ser confundido com qualquer experiência. O que você é, que, quando você é absoluto com forma, você passa à vontade, no eu, no si, sem nada alterar do absoluto. Isso não corresponde a experiências. Questão: é o si que diz basta? Isso nada muda, quer seja o eu ou o si, há esse recuo, se posso dizê-lo assim, necessário. É naquele momento que, frequentemente, pode sobrevir a angústia do desaparecimento da própria consciência. Na realidade, o eu, o si ou o observador continuam aí, mas é você que saiu disso. Será que quando você sai do teatro e que você se apercebe de que o teatro não existe, será que o que atua na cena, de algum modo, desapareceu com tudo? Não. Vocês estão ainda aí onde vocês estão. Mas isso é vivido pelo eu ou pelo si, efetivamente, como uma aniquilação e uma angústia, por vezes extrema. Mas isso lhe prova justamente que você está mudando de ponto de vista, naquele momento, ou seja, que você sai da experiência para entrar na verdade. E quando você entrou na verdade, em sua verdade, isso não dá qualquer dúvida. Porque todas as experiências vividas, tudo o que é vivido ao nível do eu, não pode alterar o que você é.
Antes você estava submisso ao corpo, submisso ao jogo da ação-reação, você descobre a graça e você se apercebe de que tanto um como o outro não são a verdade, mas que um afasta-o disso, e que o outro, efetivamente, pode realizar de modo aparente uma aproximação. Mas quando você é absoluto, você se apercebe de que a aproximação jamais existiu. Isso sempre esteve aí. Questão: a angústia do choque da humanidade pode provocar esse reconhecimento do estado de absoluto? Mas o que é angústia se não é uma projeção de seu mental? Por que você define a angústia do choque da humanidade? Aquele que o espera, prepara-se. Aquele que sabe que vai morrer de uma doença longa e dolorosa, tem o tempo de preparar-se para a sua morte. Aquele que morre em uma vida normal, por desaparecimento brutal desse saco, percebe sempre que está morto? Não. Mas o que é que está morto? O saco. O que é que subsiste durante um tempo? O que é nomeado emoções, mental, pensamentos, ideias. As condições dessas emoções, desse mental, dessas ideias, condicionam, vocês compreenderam, aquilo a que vocês são confrontados, ou seja, o que vocês criaram ou descriaram. A angústia não pode ser definida como uma apreensão de algo a vir. Eu diferencio formalmente a angústia do desaparecimento quando da experiência do si ou do desaparecimento. Não é uma projeção desse desaparecimento. O medo é uma secreção desse saco. A angústia também. Mas a angústia real, vivida no momento em que o evento determinado está aí. Mas não a projeção do mental sobre um evento a vir. Mesmo se você tenha medo da morte e se você tenha uma angústia real da morte, você não sabe quando vai morrer, exceto se anunciam uma doença que põe em jogo sua própria vida. Então, aí, você começa a colocar-se a questão da angústia de seu desaparecimento, mas porque você a vive, não porque você projetou. É toda a diferença. A angústia de que falo não é unicamente uma secreção de uma projeção, mas a secreção de uma vivência, que vai abater pelo menos o seu ponto de vista, o eu, e que faz desaparecer o si, o que é intolerável para o eu, como para o si. O absoluto não é, no entanto, o resultado de uma angústia, mas, efetivamente, apreender e viver que essa angústia, projetada ou real, não tem qualquer sentido, justamente porque ela é projetada ou vivida. Ver isso pode ser chamado um passo para a liberdade. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, eu saúdo todos os seus sacos e eu saúdo, sobretudo, o absoluto, que vocês são. E eu lhes digo, até nossas próximas conversas e trocas. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 5 de outubro de 2012. Versão do francês CLAG. leiturasdaluz.blogspot.com. Transcrição e edição Andréa Protizek e Zuma Peixinho. portaldosanjos.net